Judas, versos 20 ao 23, assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, querido, Pai celeste, obrigado, Senhor, porque diariamente o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. O Senhor tem nos instruído, nos abençoado, nos orientado. O Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Usa o teu servo mais uma vez, pela tua graça, pela tua bondade. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abre o nosso coração, nosso entendimento, que o teu Santo Espírito nos ilumine. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém certa vez disse que a grande muralha da China foi penetrada pelo menos 3 vezes pelos inimigos, sendo que, para isso, nas 3 ocasiões, os guardas foram subornados. Uma defesa forte, irmãos, depende de pessoas fortes. Isso se aplica não apenas a confrontos militares, mas também a batalhas espirituais. A fim de que a igreja se oponha aos falsos mestres e os derrote, todos precisamos ser fortes e capazes de, na linguagem de Efésios, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe o perigo constante de tropeçar. Judas nos alerta quanto a isso. E o tropeço é o primeiro passo para a queda. Por essa razão, nesse último parágrafo da sua epístola, Judas se dirige a seus leitores amados. Ele lhes dá diversas instruções, a fim de que se mantenham firmes e resistam aos apóstatas. Em primeiro lugar, edifiquem a vida cristã. O verso 20, a parte A, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A vida cristã não deve permanecer estagnada. Se isso acontecer, o resultado será retrocesso. Uma casa que não recebe manutenção, naturalmente ela desintegra-se. Nós já vimos que o objetivo dos apóstatas é destruir, mas todo cristão deve dedicar-se à edificação. Primeiro da própria vida espiritual e depois da sua congregação. Edificar, irmãos, é construir. E alguém pode se perguntar qual é a parte mais importante na construção. É a base. A fundação é a parte mais importante. Ela é o alicerce necessário para que a obra se mantenha resistente e que, com o tempo, não haja rupturas na estrutura do edifício. Por esta razão, o verso 20 nos instrui que o fundamento da fé cristã é a fé santíssima. Isto é, pura, genuína, sem mistura, sem mácula, é a fé apostólica. A fé santíssima é sinônimo da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, descrita no verso 3. E Judas não está falando aqui na fé apenas no sentido de confiança em Jesus Cristo.
É claro que, em certo sentido, a fé em Jesus Cristo é base para o crescimento, mas essa fé depende do que Deus revelou em Sua palavra. Em outras palavras, a fé subjetiva depende da revelação objetiva da verdade. Por essa razão, irmãos, a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, absolutamente essencial ao crescimento espiritual. Não existe um cristão forte que produz muitos frutos, mas que ignora a Bíblia. Isso significa que eu e você devemos dedicar tempo diário para meditar na palavra, buscando a vontade de Deus. Nós devemos estudar a palavra com regularidade e de forma disciplinada, a fim de compreender melhor o que ela ensina. Alguém certa vez disse que o grande pregador chinês, Watchman Nee, ele costumava ler o Novo Testamento inteiro, uma vez por mês. De acordo com um ditado dos membros da igreja chinesa, nada de Bíblia, nada de café da manhã. Se seguíssemos esse lema hoje, irmãos, ao pé da letra, será que nós estaríamos passando fome? Precisamos edificar a nossa vida à luz da palavra de Deus, irmãos. E qual o poder para construir isso, pastor? O poder para construir a vida cristã vem da oração. Por essa razão, o verso 20 diz ainda, orando no Espírito Santo. Preste atenção, palavra de Deus e oração andam juntas no crescimento espiritual. Apenas ler e estudar a Bíblia trará muita luz, mas pouco poder. Por outro lado, concentrar-se na oração e deixar a Bíblia de lado pode deixar os crentes cheios de zelo, porém sem conhecimento. É por isso que Warren Wiersbe disse, ao ler a palavra para crescer na fé, usa-se essa fé para pedir a Deus o que é preciso e o que a sua palavra diz que se pode ter. Em Atos capítulo 6, quanto à instituição dos diáconos, o texto diz, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Palavra de Deus e oração, elas devem sempre andar juntas. O evangelista Billy Sunday, ele costumava passar aos que se convertiam com sua pregação 3 regras para uma vida cristã bem-sucedida. A primeira, deveriam ler a Bíblia diariamente para que Deus lhes falasse. Segunda, deveriam orar, ou seja, falar com Deus. E terceira, deveriam testemunhar e falar a outros sobre Deus. Mas o que significa orar no Espírito Santo? Convém observar o contraste com o verso 19 aqui, aqueles que não têm o Espírito. E agora no verso 20, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo significa orar de acordo com a orientação do Espírito. Alguém certa vez disse, orar não é garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Em 1 João 5 está escrito, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como cristãos, irmãos, podemos orar em particular, mas nunca sozinhos. Pois o Espírito, semelhantemente, Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito de Deus nos acompanha enquanto oramos, pois Ele conhece a mente de Deus e pode nos orientar. Ele pode dar sabedoria e conhecimento da palavra. É por isso que em Efésios 1, Paulo diz: eu não cesso de orar por vós, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele também pode nos ajudar a nos aproximar do Pai, por meio do acesso que temos em Jesus Cristo. Efésios diz: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amados irmãos, adoramos a Deus no Espírito, e o Espírito nos motiva a orar, pois Ele é o Espírito da graça e de súplicas, de Zacarias 12:10. Quando o cristão sujeita-se ao Espírito, ele o ajuda em suas orações, e Deus as responde. Portanto, esse processo de edificação na vida cristã envolve 3 coisas, irmãos: a palavra de Deus, o Espírito de Deus e a oração. Mas não para aí, Judas ainda acrescenta um outro elemento muito importante na vida cristã, ainda no verso 21. Guardar-se no amor de Deus. Ele não escreve, perceba, guardai-vos na vossa salvação, pois já lhes garantiu que estão guardados em Jesus Cristo, lá no verso 1. O que lhes pede é: guardai-vos no amor de Deus. Jesus fez uma declaração semelhante, relatada em João 15, quando ele disse: permanecei no meu amor. Em João 14, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amar a Deus, irmãos, não significa apenas ter um tipo especial de sentimento. Vida cristã não é feita apenas de sentimentos elevados. Também é preciso haver obediência. Em 1 João 2 está escrito: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O nosso amor por Deus, portanto, ele crescerá quando ouvimos a sua palavra, obedecemos a ela e nos deleitamos em fazer o que lhe agrada. É assim que nós guardamos o amor de Deus. Queridos irmãos, o amor de Deus é santo. O amor de Deus é santo, não um sentimento superficial. Salmo 97, o salmista diz: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Amar a Deus é amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Nós agradamos a Deus fazendo o que Ele ordena. Na família de Deus, irmãos, é o cristão dedicado e separado
que desfruta a comunhão mais profunda com o Pai. 2 Coríntios, Paulo disse, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. E eles serão, eu serei o seu povo. Nós seremos o seu povo. Ele será o nosso Deus. Portanto, edificamos a vida cristã sobre o alicerce da fé e por meio da motivação do amor. Além disso, porém, é preciso ainda outro elemento, é preciso ter esperança. O texto ainda diz no verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Na linguagem de Tito 2,13, devemos viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Na linguagem de 2 Pedro, devemos viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isto é, aguardando ansiosamente. Descreve uma atitude de vida motivada pela promessa da volta do Senhor. A única coisa pela qual os apóstatas podem esperar é o julgamento. Mas o povo de Deus espera receber misericórdia. Em sua graça e misericórdia, Deus não apenas salva do pecado, como também livra a igreja desse mundo perverso. Em sua graça e misericórdia, Ele voltará para nos buscar e nos levar para junto de si, para desfrutar do gozo do Senhor. Por isso, esperar pela vinda do Senhor é um grande estímulo para a vida cristã. Essa expectativa, irmãos, cria em nós o desejo de nos mantermos puros e de nos guardarmos das coisas da carne e desse mundo. De acordo com Hebreus, a nossa esperança em Cristo é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Deste modo, irmãos, temos aqui as 3 virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor, que nos capacitam ao crescimento espiritual. Não basta, irmãos, professar a fé apenas com os lábios. Jesus Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A parábola dos 2 construtores, em Mateus capítulo 7, deixa claro que obedecer à vontade de Deus significa construir sobre uma fundação firme. Jesus Cristo disse, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, filho, edifique a sua vida, a da sua família, o seu lar, dos seus irmãos, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, exercitem um discernimento espiritual, versos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, irmãos, qual deve ser a atitude do cristão em crescimento em relação aos que se encontram sob a influência de apóstatas, de falsos mestres?
Judas instrui seus leitores aqui a exercitar o discernimento e agir com base nele. E ele escreve pelo menos 2 tipos diferentes de pessoas que precisam de ajuda espiritual. Primeiro, os que estão na dúvida. O texto diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. São os que estão vacilando. É provável que seja uma referência às almas inconstantes sobre as quais Pedro escreve. São pessoas convertidas, mas não firmadas na fé. A nossa responsabilidade é ter misericórdia delas ou demonstrar compaixão para com elas, procurando afastá-la da influência dos apóstatas. Esse tipo de ministério, irmãos, exige muito amor e paciência. E se deve ter em mente que cristãos imaturos são como crianças, que pensam ser capazes de fazer a distinção entre o certo e errado, mas que precisam de um cuidado especial. Se agirmos apenas com dureza, além de se rebelarem, se tornarão obstinados. Uma das melhores maneiras de afastá-los dos falsos mestres é enfatizar tudo o que possuem em Cristo e compartilhar com eles o amor de Cristo de maneiras práticas, de como a sua salvação é maravilhosa, de como a palavra de Deus pregada com fidelidade é preciosa. E naturalmente perderão interesse nos ensinamentos dos apóstatas. Não basta apenas refutar doutrinas falsas. Também é preciso haver o cuidado amoroso que demonstre que nos importamos com eles. Um pretenso segredo, irmãos, na verdade conhecido por todos, é que falsos mestres procuram em especial os membros descontentes das igrejas. Por essa razão é importante não apenas o pastor, mas também os outros membros demonstrarem amor e preocupação especiais por esses irmãos, a fim de que ninguém se desvie por negligência da congregação. Paulo enviou Timóteo aos recém-convertidos de Tessalônica, diz o texto, a fim de confirmá-los na fé. Todo recém-convertido precisa de um cristão mais maduro para ensiná-lo a permanecer firme e andar pela fé. E o texto diz: salvai-os arrebatando-os do fogo. É provável que se trate de uma referência a Zacarias 3 e também a Amós 4. Deus via o povo como um tição tirado do fogo. Na passagem de Zacarias, o tição era a nação de Israel, trazida de volta da Babilônia e reassentada em sua terra. Em Amós 4, Deus reprova o seu povo por não dar ouvidos às suas advertências e julgamentos. Ao que parece, irmãos, esses indivíduos deixaram a congregação e agora fazem parte do grupo apóstata, precisam ser arrebatados do fogo. E aqui vem a memória, quando Deus enviou anjos que tomaram Ló pela mão e o arrastaram para fora de Sodoma. E por vezes é preciso fazer o mesmo, a fim de resgatar os nossos irmãos das garras de falsos mestres. O segundo grupo, ele continua, os perigosos. O verso 23 diz assim: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A expressão em temor aqui significa com cautela. Ao tentar ajudar os que se desviaram, deve-se ter o cuidado de não cair na mesma armadilha que eles. Muitos dos que foram salvar irmãos que afundavam, acabaram, eles mesmos, se afogando. Cuidado. Quando alguém for capturado por doutrinas falsas,
É preciso ser cauteloso ao ajudá-lo, pois Satanás pode usá-lo para contaminar quem o está aconselhando. Ao procurar resgatá-lo, pode-se acabar sendo maculado ou queimado. De acordo com o princípio que Judas apresenta, cristãos mais fortes, eles jamais devem pensar que são imunes à influência satânica. Mesmo quando servem ao Senhor e procuram resgatar um de seus filhos, podem ser contaminados pelos que desejam socorrer. Os israelitas do Antigo Testamento, eles precisavam tomar grande cuidado para evitar contaminação cerimonial, e isso incluía até suas roupas. Em Levítico nós podemos ver que uma pessoa pura que tocasse uma roupa impura, ela ficava contaminada. Por isso, cuidado, cuidado. Nós devemos amar o povo de Deus, mas ao mesmo tempo devemos detestar o pecado. Pois onde quer que haja pecado, Satanás encontra um ponto de apoio para trabalhar na vida da pessoa. E a contaminação espalha-se de maneira rápida e silenciosa, irmãos. E, portanto, por vezes requer medidas drásticas. Se um sacerdote israelita acreditasse que uma veste havia sido contaminada pela lepra, a veste deveria ser queimada. Mas não se esqueça que o texto, o verso 23, iniciou dizendo: quanto a outros, sede também compassivos. Não trate mal alguém que saiu da igreja, não importa a razão. Talvez alguém que se desviou da fé, alguém que talvez foi enganado por doutrinas falsas, por falsos mestres, seja compassivo com eles. Tenha amor cristão, mas tenha cuidado ao lidar com ele. Por essa razão, guarde no seu coração esta instrução. Edifique a sua vida na fé santíssima, pura, genuína. Leia a Bíblia, medite nela, venha para a igreja, cultue ao Senhor, participe da escola dominical. Procure ter um bom conhecimento da palavra de Deus, para que você não seja enganado. Faça tudo isso, orando no Espírito Santo, sob a orientação do Espírito, para que você tenha uma vida fiel a Deus. No Salmo 143, o salmista declara: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. E não se esqueça do amor. Guardai-vos no amor de Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E uma última coisa, não perca a esperança. Não perca a esperança. Viva cada dia da sua vida esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Porque certamente Ele virá, não tardará, Ele virá. Feche os seus olhos e vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito e amado, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, palavra que nos instrui, palavra que nos orienta, palavra que nos guia pelas veredas de justiça por amor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir os Teus passos,
Ajuda-nos, ó Pai, a edificar a nossa vida na fé santíssima, pura, genuína, a buscarmos de modo tão sincero e profundo e com desejo ardente em nosso coração, buscarmos a Tua palavra cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos bem alicerçados nela, muito bem fundamentados, para que quando vier o vento forte, Pai, o vento contrário, as tempestades da vida, a nossa casa não venha desabar, não venha ruir, mas que possamos permanecer de pé, sendo sustentados pelo Senhor, orando no Espírito Santo, guardando-se no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.